O frio da manhã em São Paulo grudava na pele e fazia cada respiração sair em nuvens finas. Carlos sentia o peso de Bruno nos braços, como se carregasse não só o filho, mas todos os meses de dúvidas e noites sem dormir. O menino, sempre tão falante antes de adoecer, agora se mantinha em silêncio absoluto, quase invisível ao mundo à sua volta. Eles cruzavam a rua em frente ao Hospital das Clínicas. Um cenário já conhecido, mas cada ida parecia mais cansativa do que a anterior. Quando Carlos se preparava para cruzar o portão, uma voz rouca e inesperada atravessou o ar gelado. Ele parou surpreso, notando uma garota sentada sobre caixas de papelão perto da entrada. O olhar dela era daqueles difíceis de esquivar, cheio de uma calma que parecia descompassar o ritmo rápido da cidade. Sem rodeios, ela disse que poderia fazer Bruno andar de novo. Carlos sentiu um choque de ceticismo, alternando entre o desconforto de ser abordado por uma estranha e a pequena onda de esperança que, contra sua vontade, ameaçava brotar. Mesmo respondendo que não precisava de ajuda, aquela ideia ficou martelando em sua mente enquanto seguia para mais uma consulta. Dentro do Hospital das Clínicas, tudo parecia exatamente igual a todas as outras vezes. As paredes brancas, o cheiro forte de álcool, os avisos nos painéis e os rostos apressados dos médicos e enfermeiros criavam um cenário que já não surpreendia mais ninguém. Carlos caminhava em silêncio pelos corredores com Bruno no colo, mas a cabeça dele estava distante, presa àquelas palavras da menina do lado de fora. Por mais que tentasse focar nos exames de sempre, na espera longa e nas conversas rápidas com os especialistas, não conseguia evitar que a frase retornasse, ecoando como um sussurro incômodo no fundo da mente. Quando finalmente saíram do consultório, já com o mesmo diagnóstico de antes e nenhuma novidade, Carlos sentiu que a esperança estava quase se apagando por completo. Voltaram para a porta do hospital e, para sua surpresa, lá estava Maria, a garota dos olhos firmes, exatamente no mesmo lugar em que a tinha visto horas antes. Ela não estendia a mão nem pedia ajuda, só olhava com curiosidade e uma espera silenciosa. Maria começou a falar sobre como o corpo tem suas próprias músicas e lembrou de lições que a avó dela, cuidadora de idosos no interior de Minas, havia lhe ensinado. Sua voz tinha uma tranquilidade que, de algum jeito, mexia com o lado mais resistente do empresário, deixando uma pulga atrás da orelha de Carlos, como se ali pudesse existir alguma resposta diferente daquela que o hospital oferecia. O domingo, o amanheceu com aquele típico céu cinza de São Paulo e o vento batendo gelado entre os prédios. Ainda assim, Carlos resolveu tentar algo diferente. Pegou Bruno no colo e saiu cedo em direção ao Parque da Luz, um lugar que muitos já não frequentavam ou nem lembravam que existia, mas que ele ainda guardava na memória dos tempos de infância. Enquanto caminhavam entre as árvores antigas e bancos vazios, a dúvida crescia, mas Carlos sabia que precisava dar uma chance, mesmo que pequena. Quando chegaram, Maria já estava lá, enrolada em um cobertor gasto, sentada sobre um papelão, ao lado de um rádio velho que tocava uma música suave em volume baixo. A presença dela, de algum jeito, fazia o parque parecer menos frio, como se um tanto de esperança começasse a preencher aquele espaço. Carlos acomodou Bruno perto de Maria. Eles trocaram poucas palavras. Tudo foi muito silencioso, diferente da correria costumeira da cidade. Naquele primeiro encontro, Maria usou toques leves nos pés e braços de Bruno, tentando acalmar as tensões do menino. Bruno, inicialmente desconfiado, acompanhava tudo de olhos atentos, cheio de perguntas guardadas. Diferente dos outros dias, porém, Carlos percebeu um pequeno brilho nos olhos do filho, um sinal de interesse que não via desde o acidente. E, vendo isso, o coração de Carlos alternava entre a vontade de acreditar
e o medo de se decepcionar novamente. Os dias seguintes trouxeram uma rotina diferente para Carlos e Bruno. Maria nunca falhava. Aparecia sempre no mesmo horário, sentada, sob a sombra de uma árvore no Parque da Luz, aguardando com aquele jeito tranquilo. Ela não trazia quase nada além de criatividade e vontade. Usava arroz quentinho enrolado em panos para aquecer as pernas de Bruno, improvisava massagens com bolas de tênis e, enquanto fazia isso, entoava músicas suaves de ninar, canções que lembravam as que ouvira da avó no interior de Minas Gerais. Aos poucos, esses rituais quebraram o silêncio pesado dos encontros. A mudança era lenta, mas real. Bruno, antes calado e sem reação, começou a mostrar pequenos sinais de retorno. Um dedo do pé mexendo sozinho, a mão tremendo levemente, ao toque, e principalmente uma expressão menos tensa no rosto, como se um lado mais leve dele estivesse reaparecendo com cada sessão. Carlos, que de início fazia questão de observar tudo com um olhar crítico, passou a notar que a presença de Maria fazia diferença real. No começo, ele disfarçava, mas já se pegava admirando a persistência dela. Com o tempo, o clima entre os três ganhou mais confiança, construindo um laço estranho e bom, daqueles que não precisam de muitas palavras para existir. Maria nunca aceitava dinheiro pelos cuidados que oferecia. Carlos insistiu várias vezes, dizendo que queria retribuir de alguma forma, mas ela só aceitou um cobertor novo quando o inverno paulista ficou mais rigoroso e os jornais anunciavam madrugadas geladas. Para ela, ajudar vinha antes de qualquer coisa, e aquilo deixou Carlos cada dia mais impressionado. Aos poucos, ele parou de enxergá-la só como uma garota de rua de roupas surradas, começando a admirar a coragem e a postura dela diante da vida. Era uma dignidade que não se via todo dia na cidade grande. Em casa, o clima também foi mudando. Bruno, animado com os mínimos progressos nas sessões do parque, resolveu começar a treinar sozinho. Tentava de leve mexer as pernas ou os dedos dos pés enquanto via televisão com o pai. Essas tentativas renderam momentos de surpresa até mesmo para os fisioterapeutas e médicos do Hospital das Clínicas, que passaram a notar recuperação onde já não esperavam mais avanços. O apartamento que antes só tinha voz baixa e choro, silencioso, começou a ouvir risadas tímidas de novo. Carlos e Bruno passaram a conversar sobre o futuro com uma esperança cuidadosa, mas real, e aquela luz diferente foi tomando conta e iluminando todas as manhãs. Nas manhãs de sábado, os Ciúdos e do Parque da Luz ganhavam outro ritmo. Corais das igrejas da região enchiam o ar com cânticos gospel, misturando vozes e arranjos que escapavam pelas janelas abertas. Era impossível não notar a diferença. Até quem passava apressado diminuía o passo e olhava curioso para os encontros que aconteciam ali. Logo, o parque foi deixando de ser aquele lugar esquecido e começou a encher de famílias. Vizinhos apareciam trazendo chá quente, bolo de fubá, palavras de incentivo e, principalmente, olhares cheios de esperança. A roda em volta de Maria, Carlos e Bruno crescia a cada semana. Maria, com sua humildade de quem sabe ensinar sem impor, passou a mostrar para outros pais as técnicas simples que tinha aprendido com a avó e aperfeiçoado ali mesmo, com criatividade e carinho. Mostrava como improvisar massagens, usar o arroz aquecido e transformar pequenas coisas em estímulos para os filhos. Ela explicava tudo devagar, repetia quando alguém pedia e sempre deixava cada um tentar. Em pouco tempo, outras crianças começaram a mostrar pequenas melhoras, e cada novidade era comemorada como se fosse uma conquista de todos. O que antes era só um ato de coragem dela, virou um círculo de confiança, com cada avanço sendo celebrado, como vitória não só de uma família, mas de toda aquela comunidade. Numa daquelas manhãs geladas, típicas do inverno paulista,
Todos estavam reunidos em volta de Bruno, enrolados em casacos grossos e segurando xícaras quentes de chá. O frio era tanto que a maioria preferia se manter em silêncio, apenas acompanhando com os olhos cada movimento de Maria durante a sessão. Foi nesse clima, quase de espera, que um feito inesperado aconteceu. Depois de sentir o arroz morno em suas pernas e ouvir mais uma das músicas de ninar, Bruno desenhou no rosto um sorriso tímido, o primeiro desde o acidente. Carlos não conseguiu conter a emoção. O coração bateu acelerado e por alguns segundos ele até esqueceu do mundo ao redor. Aquele sorriso era pequeno, mas tinha um poder enorme, como se acendesse uma nova luz para todos que estavam ali. Mães, pais e até mesmo alguns dos idosos que usam costume ir ao parque olharam com admiração, sentindo que algo especial estava acontecendo. Maria notou o sorriso de Bruno e, embora uma lágrima ameaçasse cair, se manteve discreta sem perder a firmeza. Aproximou-se de Bruno e contou, com uma simplicidade tocante, que aprendeu a ler com a avó no interior, sem nunca ter frequentado uma escola. Falou baixinho, explicando que mesmo nos lugares e momentos onde tudo parece difícil, sempre cabe uma esperança, basta encontrar alguém disposto a ensinar e acreditar. Aquela frase marcou não só Bruno, mas todos os presentes, mostrando que o saber e a esperança podem brotar mesmo onde ninguém espera. Com o passar das semanas, as conversas sobre a recuperação de Bruno começaram a circular pelo Hospital das Clínicas. Um dos terapeutas, chamado André, ficou curioso com as histórias que chegavam até ele. Ouviu falar das melhorias de Bruno, das sessões ao ar livre e até do clima diferente que estava tomando conta do Parque da Luz. Resolveu então, numa manhã de domingo, ir pessoalmente investigar. Escolheu se manter discreto, ficando à sombra de um ipê e observando de longe tudo o que acontecia ali. André anotava em um pequeno caderno os detalhes. Como Maria posicionava as mãos, as pausas, entre as massagens, as músicas que ela cantava e até o jeito como ela conversava com as crianças. Era difícil entender como métodos tão simples faziam tanta diferença. Mas o resultado estava bem diante dos olhos dele. Não era só Bruno. Outros meninos e meninas estavam surgindo ali. Alguns trazidos por professores, outros levados pelas mães, após ouvirem falar das melhorias. Aos poucos, ver o parque cheio de gente não era mais novidade. Pais de diferentes bairros vinham com esperança. Algumas crianças chegavam tímidas, outras curiosas, todas em busca de alguma superação. E a cada novo movimento, cada dedo que reagia ou sorriso espontâneo, todos comemoravam como se tivessem ganhado um prêmio juntos. O parque se virou símbolo de pequenas vitórias compartilhadas. Numa noite em que a saudade não deixou Carlos dormir, ele resolveu andar pelo bairro e escolher outro caminho para casa. Ao passar perto da antiga igreja dos Capuchinhos, percebeu uma movimentação discreta nos fundos do prédio, onde ninguém mais ia desde que o local fechou as portas anos atrás. Curioso, se aproximou devagar e, para sua surpresa, viu Maria se acomodando entre caixas de papelão, forradas com um pano velho. Ela nem viu quando ele chegou. Ao descansar a cabeça em uma caixa e puxar o cobertor surrado, murmurou algumas palavras, talvez lembranças da avó. Carlos congelou por alguns segundos, sentindo um misto de vergonha e preocupação. Até então, nunca tinha parado para pensar em como era a vida real da menina fora do parque. Na manhã seguinte, sem jeito, levou pão, leite, calça nova e um casaco mais grosso para Maria. Ela agradeceu, mas parecia mais interessada nas histórias compartilhadas durante as sessões e no respeito com que todos a tratavam. Aos poucos, Carlos entendeu que a conexão deles ia além da ajuda material.
Passou a enxergar Maria de outro jeito, não mais como uma garota perdida, mas como alguém da família, alguém essencial nas manhãs de esperança do parque e nos corações de todos que participavam daquele novo começo. Numa manhã diferente das outras, enquanto as primeiras famílias chegavam ao Parque da Luz, apareceu Ana Paula, uma assistente social conhecida na região por não medir esforços para proteger crianças em situação de rua. Ela veio de colete azul, ficha na mão e postura decidida, chamando atenção logo de cara. Ana Paula começou a circular pelo parque e rapidamente notou Maria com seu jeito discreto, mas cercada de adultos e crianças, como se já fosse uma referência ali. Sem demora, ela se aproximou e avisou que, para o bem dela, Maria deveria ser levada para um abrigo municipal. Explicou, com aquele tom firme de quem já viu muita coisa, que São Paulo não era lugar seguro para uma menina dormir, atrás de igreja abandonada. A presença de Ana Paula quebrou o clima leve dos encontros. Basta ela aparecer e o pessoal para de conversar alto, olha de lado, sorri sem graça. Maria ficou inquieta, o medo crescendo só de pensar em ser afastada do parque e de Bruno, de Carlos, de todos que passaram a chamar de família. Agora, cada sessão era acompanhada de olhares cuidadosos, ninguém sabia se podia confiar. Ana Paula anotava detalhes e observava tudo, sempre pronta para intervir. Aquela tensão, que antes nunca existiu, passou a fazer parte da rotina, deixando o grupo sensível e com receio de mudar o pouco de felicidade que conquistaram juntos. A tensão trazida por Ana Paula parecia influenciar não só o clima do parque, mas também o comportamento de Bruno. Ele andava mais calado, demorava para se aproximar e, numa daquelas manhãs, simplesmente se recusou a fazer a sessão com o fisioterapeuta André, que o hospital enviava de tempos em tempos. Nem o convite gentil, nem as brincadeiras do terapeuta mudaram seu humor. Quando todos esperavam que Bruno cedesse, ele olhou firme para Carlos e falou baixinho que só queria fazer a terapia se a Maria estivesse junto. O pedido pegou todos de surpresa, até mesmo Dona Marlene, que vinha acompanhando os avanços desde cedo. O episódio virou assunto sério. Profissionais do hospital alertaram que isso poderia prejudicar o tratamento. Alguns parentes acharam estranho um menino criar tanto apego a alguém de fora. Mas mesmo sentindo o peso do julgamento, Carlos decidiu ficar do lado do filho. Era visível para ele que Bruno confiava em Maria, não só por causa das massagens ou dos métodos que ela usava, mas porque ali existia carinho, compreensão, um tipo de afeto que nenhum diploma podia ensinar. A partir daquele momento, ficou claro que a relação dos três tinha mudado de vez. Maria sorriu com uma mistura inédita de alívio e pertencimento, percebendo que, para além de laços de sangue, ela fazia parte de uma família construída na base de respeito e cuidado. Com o tempo, todo mundo no parque percebeu um rosto novo circulando entre as árvores, sempre com um caderno na mão e uma câmera pendurada no pescoço. Era Juliana, repórter do noticiário da Vila Mariana, conhecida por dar voz a gente de verdade. Ela chegou devagar, escutando mais do que falando, perguntando sobre as crianças, os encontros e aquela energia diferente que, de um jeito ou de outro, parecia transformar quem passava por ali. Entre um café compartilhado no isopor e brincadeiras no gramado, Juliana ia anotando detalhadamente qualquer progresso, não só do Bruno, mas também dos outros meninos e meninas que começaram a aparecer. Maria, que sempre manteve certa distância dos adultos, notou o olhar curioso da jornalista. Sentiu o medo apertar. Medo de perder o pouco que havia conquistado, medo do passado bater à porta, medo de ser julgada ou incompreendida. No começo, só respondia por gestos, desviava do gravador e mudava de assunto. Mas Juliana foi paciente.
Aos poucos, mostrou que estava ali para ouvir sem pressa, sem preconceito, realmente querendo entender como aquelas pessoas tinham conseguido criar laços tão fortes. Conforme iam conversando, Maria foi se soltando. Descobriu que contar sua história ajudava todo mundo a enxergar que o milagre do parque era feito de pequenas superações, de pessoas que se apoiavam e cresciam juntas. Logo, a história ganhou vida própria e começou a chegar a outros bairros, despertando curiosidade e esperança muito além daquela praça familiar. O sol daquela tarde parecia mais brilhante e até o vento soprou mais suave no Parque da Luz, quando pessoas de todos os cantos começaram a se juntar ao redor da pracinha onde Bruno costumava treinar seus movimentos. Alguns estavam ali só, de passagem. Outros vieram de bairros distantes, curiosos com as histórias que correram pela cidade. Maria chegou um pouco mais cedo naquele dia, notando um burburinho diferente, olhares atentos e sorrisos ansiosos. Carlos andava de um lado para o outro, segurando as mãos suadas, cheio de expectativa, mas sem saber ao certo o que esperar. Na hora da fisioterapia, sem que ninguém pedisse, Bruno ficou sério, respirou fundo e se concentrou. Olhou para Maria, que sussurrou poucas palavras de encorajamento. Então, com um esforço visível nos braços e nas pernas, ele começou a tentar se levantar da velha toalha estendida no chão. O barulho das folhas secas foi ficando mais alto a cada movimento, como se o próprio parque estivesse acompanhando o momento. Quando enfim conseguiu ficar em pé, mesmo que só por alguns segundos, todo mundo explodiu em aplausos e gritos de alegria. Carlos não segurou as lágrimas e abraçou o filho, sentindo que toda a culpa e dúvida do passado agora davam lugar à gratidão pelo presente. Aquela noite foi diferente para todos. O acontecimento no Parque da Luz ficou na memória de quem estava lá, e muitos não paravam de comentar sobre a coragem do Bruno e a força da Maria. Foi no silêncio de casa, porém, que Carlos tomou uma decisão. Depois de passar horas observando o filho adormecido, sentiu que era a hora de retribuir tudo o que Maria trouxe para a vida deles. Bateu à porta da pequena casa de papelão, atrás da igreja, desta vez trazendo mais do que café quente e palavras de carinho. Sentou ao lado de Maria, contou sobre seus próprios medos e disse, sem rodeios, que queria que ela morasse um tempo com eles. Ofereceu um quarto só para ela, uma cama quentinha e a chance de estudar sem se preocupar com o frio da noite ou o barulho da rua. Maria ouviu em silêncio. Ficou olhando o chão, mexendo no cadarço do tênis, sentindo o coração bater mais forte. Nunca ninguém tinha feito um convite assim, tão direto e cheio de confiança. Era difícil acreditar, acostumada ao vai e vem das ruas. Quando a notícia se espalhou, Ana Paula ficou preocupada, achando que era perigoso envolver uma menina como Maria dessa forma. Mas, diferente do início, agora a comunidade abraçou a ideia. Os vizinhos do parque apareceram para ajudar, oferecendo roupas, livros e apoio. Todos viam em Maria uma inspiração. O sentimento era de que ela era parte de algo maior, alguém que trouxe esperança para o bairro. A rotina no Parque da Luz passou a ser bem diferente depois que Maria aceitou o convite de Carlos. O lugar, antes silencioso em certos horários e marcado pelo isolamento das pessoas, foi ganhando outra cara. Os bancos que antes ficavam empilhados de folhas secas agora estavam sempre ocupados. Mães trazendo filhos para brincar, pais trocando ideias sobre exercícios e até gente mais velha se juntando só para conversar. Aos poucos, o espaço virou ponto de encontro de quem buscava algo além do corre-corre típico de São Paulo. No meio daquela movimentação, uma cena passou a se repetir quase todos os dias. Maria, sentada na grama, mostrando como fazer massagens simples ou alongamentos para aliviar dores e melhorar o movimento das crianças. O que aprendeu com Dona Marta, sua avó, agora era compartilhado com outras famílias.
Cada avanço dos pequenos, cada passo novo ou sorriso a mais era comemorado por todos. As vitórias deixaram de ser individuais e passaram a ser motivo de festa coletiva. O chá doce, servido em copos de requeijão, ou garrafas reaproveitadas, virou desculpa para encontros longos e conversas sinceras. Ninguém sabia ao certo quando aquilo tudo virou tradição, mas a verdade é que logo o parque virou lugar de esperança, cura e amizade verdadeira. Com o Tupim, passar dos dias, enquanto a rotina do parque seguia animada, as tardes tranquilas também davam espaço para conversas sinceras longe do burburinho. Numa dessas, já no fim do dia, Maria e Bruno ficaram sentados sob a sombra de uma das árvores, antigas, olhando as últimas crianças indo embora. O silêncio entre eles era confortável, mas Maria, mexendo no velho cordão que carregava no pescoço, deixou escapar seu maior receio. Contou baixinho que tinha medo de terminar esquecida, do mesmo jeito que a mãe sumiu do seu mundo. A voz dela tremia um pouco e parecia difícil olhar nos olhos do amigo enquanto falava. Bruno, mesmo ainda se recuperando e muitas vezes inseguro com o próprio corpo, não pensou duas vezes. Ele segurou firme a mão de Maria e disse, num tom cheio de verdade de criança, que ela nunca seria esquecida. Prometeu, ali mesmo, que sempre teria um lugar ao seu lado, em qualquer caminho que escolhesse seguir. Entre eles ficou um pacto silencioso, mas forte, feito sem grandes palavras, apenas de olhos brilhando e sorrisos tímidos. Naquela noite, Carlos sentou à beira da cama, olhando o filho dormir com os pés se mexendo devagar. Ele chorou baixinho, não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez em tantos meses, sentiu que a tristeza dava espaço para a esperança e que juntos, todos ali estavam aprendendo a cuidar e reconstruir o que parecia perdido. Com o clima de renovação tomando conta do Parque da Luz, logo apareceram novas famílias buscando o mesmo amparo. Numa tarde cheia de risadas e brincadeiras, chegou Dona Rosane, trazendo a filha Sofia pelos braços. Sofia tinha paralisia cerebral e nunca tinha conseguido dar passos sozinha, mas depois de ouvir falar sobre Bruno, quis tentar também. Maria, sempre atenta, acolheu as duas com aquela gentileza que conquistara todos por ali. Mostrou para Dona Rosane alguns exercícios, ficou do lado da menina e ensinou os movimentos simples que já tinha testado tantas vezes. No começo, Sofia só balançava o corpo, tentando achar equilíbrio, enquanto os pais assistiam cheios de esperança. Aos poucos, cada avanço dela era comemorado como se fosse de todo mundo. No dia em que conseguiu dar 2 passos sem ajuda, um coro de aplausos tomou conta do parque, igualzinho como foi com Bruno. Dessa vez, Maria sentiu o peito apertar diferente. Ela ficou feliz, mas também precisou encarar memórias difíceis, questionando se merecia tanto carinho e confiança. Mas Carlos, Bruno e até Dona Rosane estavam sempre ali, mostrando que ninguém precisa atravessar o caminho sozinho. Maria entendeu, enfim, que pertença não se ganha de presente. É construída momento a momento no calor do abraço coletivo daquela gente tão diversa. Os dias no Parque da Luz seguiam um ritmo animado, mas ninguém estava realmente preparado para os momentos de tensão que viriam. Certa noite, depois de um bate-boca com Ana Paula, Maria saiu correndo sem olhar para trás. O assunto era antigo. A preocupação de Ana Paula com a exposição de uma menina tão nova a tantas responsabilidades e expectativas. Mas naquela vez, as palavras foram mais duras do que de costume, atravessando Maria de um jeito diferente. Em poucos minutos, ela desapareceu, sumindo pelas ruas cheias de São Paulo. Naquela semana, parecia que o parque inteiro parou. Carlos e Bruno tentavam disfarçar a preocupação,
Mas era impossível ignorar o vazio que ficou. Ninguém ouvia mais as risadas soltas. Os bancos antes cheios agora ficavam vazios, mesmo nos horários de pico. Sofia e os outros pequenos ficavam olhando para a entrada, esperando ver Maria chegar com aquele sorriso de sempre. Sem perder tempo, Carlos e Bruno começaram a perguntar de Maria pelo bairro. Organizaram grupos de busca e, pela primeira vez, pediram ajuda para a imprensa local. Até vizinhos, que nunca antes falaram com eles, se juntaram, colando cartazes em postes e entrando em contato com abrigos da cidade. A falta dela fez todo mundo entender que o parque não era mais só um lugar, mas um lar. E Maria, uma parte fundamental dele. Depois de uma semana de busca intensa, quando todos já estavam à beira do desespero, Maria apareceu no portão do Parque da Luz numa manhã de garoa fina. Vestia as mesmas roupas, mas estava visivelmente mais magra e cansada. Não precisou dizer nada. Bastou cruzar o olhar com Bruno e Carlos para ser imediatamente cercada por abraços, lágrimas e promessas. Ana Paula se aproximou chorando, sem conseguir esconder o quanto sentiu a falta da menina. Até Sofia correu, se enrolando no braço de Maria, como se quisesse garantir que ela não sumiria de novo. Aquele reencontro foi diferente de todos, carregado de emoção. Dessa vez, Maria ouviu cada um prometer que jamais deixariam ela ficar invisível ou desamparada. Ninguém mais queria perder o brilho daquele sorriso. E ali, abraçados no banco grande sob as árvores, todos entenderam de vez que agora eram uma família feita de laços improváveis, mas verdadeiros. Foi então que Carlos, movido pelo medo de outra perda e por um amor que ele nem sabia que era capaz de sentir, decidiu dar um passo que surpreendeu geral. Procurou um advogado para iniciar o processo e se tornar tutor legal de Maria. A notícia pegou até a própria menina de surpresa, mas trouxe consigo uma sensação de pertencimento que Maria nunca a tinha conhecido. A dor antiga foi, enfim, dando lugar à esperança, sinalizando o começo de uma história ainda mais forte para todos do parque. O tempo passou, e em questão de 3 meses, o Parque da Luz parecia outro lugar. O que antes era um simples espaço verde, no meio do agito de São Paulo, virou um ponto de encontro para gente de todo canto da cidade. Famílias que nunca tinham se falado antes, agora dividiam piquenique, conversavam sobre o dia a dia e aprendiam umas com as outras. O sorriso das crianças que corriam livres pela grama era contagiante, e até quem passava apressado sentia vontade de parar e ficar um pouco ali. Nesse clima, chegou o dia mais esperado. Dezenas de famílias se reuniram perto dos bancos onde tudo tinha começado. Bruno, sempre acompanhado do pai, respirou fundo e, diante de todos, conseguiu dar seus primeiros passos sozinho. O silêncio só durou até o primeiro pé firmar no chão. E aí foi só alegria, aplausos e gritos sinceros. Maria, que agora cuidava de um grupo inteiro de crianças, observava a cena com o olhar cheio de orgulho e lágrimas felizes. Carlos, antes tão fechado e tomado pelo medo, sorria como nunca. Ele percebeu que a tal promessa improvável que um dia o fez duvidar era, na verdade, a força que manteve todos unidos. Nenhum milagre aconteceu ali. Teve esforço, companheirismo e aquela sensação única de saber que naquela comunidade ninguém mais se sentia invisível. O amor, no fim, foi quem transformou tudo.